Boa tarde, Jornal DR1, nesse mar maravilhoso, nessa localidade maravilhosa. É o local onde vai estar acontecendo agora, inclusive o jornal vai estar lá dentro desse espaço, do primeiro simpósio de ufologia e espiritualidade. Aliás, essa paisagem aqui já é uma espiritualidade, né? Ou seja, isso é coisa, só Deus mesmo é que pode criar uma natureza dessa, entendeu? Então o Jornal DR1 está aqui nesse simpósio, participando desse simpósio. Vamos iniciar agora, vai começar agora o evento e a gente está apostando que será um evento maravilhoso e o Jornal DR1 não poderia deixar de estar aqui presente, cobrindo esse grande evento que é o simpósio de ufologia e espiritualidade. Jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade. Para que tu sepas, yo te traigo la sabrosura de Latinoamérica. Ajá. 1, 2, 3 y sabrosura, para que no se te olvide. Boa tarde, Jornal DR1, aqui nessa cidade maravilhosa de Búzios, no Resort Caravelas, que está recepcionando o primeiro simpósio de ufologia e espiritualidade. Estou aqui com o Cristiano Gonçalves, que vai ser um dos conferencistas deste evento. Cristiano, boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua expectativa desse primeiro simpósio de ufologia e espiritualidade? Melhor possível, porque é mais um campo que a gente está trazendo aí a ufologia. Já temos aí uma receptividade muito bacana, tanto do resort quanto das pessoas que já perguntaram e já estão sabendo do que está acontecendo. Acho que é a primeira vez, né, que temos aí um evento de ufologia aqui em Búzios, né, pelo menos que eu saiba. Então eu acho que chegou para ficar. Acho que é um novo local aí que a gente vai poder trazer essa informação, esse conhecimento e mostrar aí para todas as pessoas, né, que o intuito é esse, a gente trazer, mostrar, não é provar nada para ninguém, é mostrar que de fato a coisa existe e a gente trabalha em parâmetros científicos e todo mundo tem o direito de saber dessa realidade. Essa convergência entre espiritualidade e ufologia, como é que é isso aí? Porque as pessoas falam em extraterrestre, mas não fala na questão da espiritualidade. Exato. O que você pode nos esclarecer a respeito disso? É muito importante essa pergunta, porque é interessante a gente até esclarecer o que é uma coisa e o que é outra. A ufologia é um termo criado na década de 50 para a gente trabalhar, estudar, pesquisar esse assunto que envolve naves supostamente extraterrestres, que faz os movimentos que a nossa ciência não explica, né? E os supostos seres que estão lá dentro também, obviamente, seres extraterrestres, de uma maneira científica. Então, a ufologia ela é um termo criado para a ciência, para a gente trazer esse assunto em parâmetros científicos. Aí tem a espiritualidade. Ora, seres extraterrestres e discos voadores são discutidos e levantados, esse assunto é levantado muito antes da criação do termo ufologia. Então, grupos espiritualistas, esoteristas, místicos, todos eles já falavam sobre seres extraterrestres e naves. No próprio livro hindu Mahabharata, é um livro sagrado pelos hindus, considerado, é anterior à Bíblia, inclusive, eles falavam abertamente dos Vimanas. Vimanas são naves. E está tudo escrito lá em sânscrito, traduzido para quem quiser ver. Obviamente que não é um assunto que é trazido a público de maneira fácil. A pessoa tem que ir lá buscar, mas é explícito. Então a gente tem aí essa coisa, esse assunto estudado desde civilizações antigas. E aí, obviamente, que a coisa quando é incompreensível, quando vai para esse lado oculto, assim como o espiritualismo, a conexão.
Só que hoje, nós estudando aqui, na atualidade, a ufologia, a gente percebe que tem toda uma correlação. Eu, inclusive, não é a de hoje, mas eu tenho uma palestra que eu mostro exatamente aonde a ufologia e a paraciência, que é de uma maneira geral, se encontram. Que, obviamente, a espiritualidade está inserida na paraciência. Então, existem várias ocasiões em que nós temos aí um encontro entre essas duas vertentes e que está sendo cada vez mais estudada e tem todo um sentido. E que mensagem você daria para as pessoas que querem conhecer um pouco mais a respeito desse assunto que envolve ufologia e espiritualidade? Bom, primeiro é interessante conhecer, saber exatamente o que é a ufologia e o que a ufologia propõe. Por que eu digo isso? Porque quando parte para o ramo da paraciência, ali na paraciência que também está inserido muito daquilo que a gente chama de viagem de maionese, né? Então é importante saber que a ufologia é um estudo muito sério. Você que está interessado em conhecer a ufologia, busque pessoas sérias que trabalham. Eu, por acaso, posso falar o meu canal? Eu apresento um programa no YouTube. O nome do meu canal é Cristiano Gonçalves, Contato OVNI Ufologia. OVNI é O-V-N-I, não tem um I no meio não, é a abreviação de Objeto Voador Não Identificado. Então, Cristiano Gonçalves, Contato OVNI Ufologia. Nesse meu programa, eu trago tanto trabalhos que eu faço de incursão em campo, né, entrevistando pessoas, mostrando locais de possíveis contato de primeiro, segundo, terceiro, quarto e até quinto grau, que é no caso as pessoas que supostamente foram abduzidas. Claro que tem todo um trabalho científico para a gente determinar se a pessoa foi mesmo ou não. Então tudo isso é interessante vocês buscarem. E no meu canal eu trago também trabalhos de outras pessoas, registros, né, de outras pessoas que me encaminham. Então tem muita coisa interessante ali. Ali já pode começar a entender de ufologia e aí depois buscar um pouco da espiritualidade que está inserida no contexto ufológico. É um caminho que eu aconselho aí começar pela ufologia. Depois vai para a espiritualidade que envolve a ufologia. Maravilha! O Jornal DR1 agradece a sua entrevista. Beleza. Tamo junto e sucesso aí nesse evento de hoje, tá? Muito obrigado. Jornal DR1, sua cidade e seu jornal, compromisso com a verdade. Boa tarde, Jornal DR1, aqui no Resort Caravelas, em Búzios. Sábado maravilhoso de sol, praia maravilhosa. E o Jornal DR1 não poderia deixar de fazer a cobertura desse evento que é de suma importância, que é o primeiro simpósio de ufologia e espiritualidade. Estou aqui com o Dr. Paulo Fructuoso, que é um dos conferencistas que vai estar aqui nessa tarde dando as suas informações, passando as suas informações a respeito desse evento que é, de fato, misterioso, vamos dizer assim, né? Doutor Paulo Fructuoso, boa tarde. Boa tarde. O senhor vai estar como conferencista desse evento. Sim. Aqui. O senhor poderia adiantar um pouco da sua experiência com relação à ufologia e espiritualidade? Olha, eu faço parte de um grupo no Rio de Janeiro, denominado Lar de Frei Luiz, há 45 anos. E nesse grupo, durante 60 anos aconteceram fenômenos insólitos que eu considero nunca terem acontecido na história da humanidade em qualquer ponto do planeta Terra. Que fenômenos são esses? Eu os designo como teletransporte e materialização de espíritos. Vou tentar resumir o que possa ser. Eu, como todos nós, vamos morrer, vamos desencarnar. E vai acontecer uma separação entre dois componentes. Esse componente físico
um corpo físico, né, que eu necessito para interagir com esse universo, e que vai se degradar em moléculas e átomos que serão utilizados na confecção, na organização de outros corpos futuros, orgânicos ou inorgânicos. Mas o segundo componente, energético, espiritual, transmissor da vida ao meu corpo e imortal, vai ingressar num universo paralelo a esse, que é o que eu acho que as religiões chamam de plano espiritual, plano celestial, plano astral. Hoje, para mim, tudo isso é sinônimo. Sobre condições especialíssimas, eu que me tornei um alienígena, porque eu fui habitar outro universo, posso de lá me teletransportar e durante alguns momentos se materializar. Se alguém está escutando isso pela primeira vez, se estiver numa dessas sessões e isso acontecer, todos que ali estiverem verão um espírito teletransportado e materializado. Se ele falar alguma coisa, todos ouvirão. Se ele exalar algum odor, todos perceberão. Se for possível tocá-lo, ele é tangível. E aí eu coloco sempre 4 reflexões àqueles que me ouvem e que me assistem. E se um médico como eu tivesse presente em uma dessas reuniões? E se quem de lá se teletransportasse e se materializasse fossem médicos que já morreram? E se fosse possível diálogo entre esse médico que aqui se encontra e com aqueles que de lá se teletransportaram e se materializaram? E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo dentro do Lar de Frei Luís, o maior centro espírita do Rio de Janeiro. Não tenho mais como voltar. As minhas convicções são inabaláveis. Eu sou imortal. Vou viver para sempre. Maravilha. Que recado o senhor daria para a sociedade como um todo com relação a essa questão da espiritualidade e da ufologia? Porque está convergindo, né, uma coisa com a outra, né? Que recado o senhor daria para aquelas pessoas que ainda não conhecem nem um pouco dessa questão que envolve cientificamente a espiritualidade e a ufologia? A lembrança das palavras de Jesus, o Cristo planetário que governa o nosso planeta. Na casa do Pai existem muitas moradas. Logicamente, ele estava querendo dizer que existe vida no nosso universo inteiro, que existe vida nos múltiplos universos que se interpenetram uns pelos outros, chamados universos paralelos. Então nós vamos e voltamos. Podemos voltar nesse universo, podemos voltar nesse planeta, ou podemos voltar em algum outro mundo. Então o que eu acho que é importante colocar aqui é que existe uma lei universal, uma lei que corre por todas as galáxias, a lei de ação e reação. Não tem saída. Aquilo que eu faço, aquilo que eu planto, é minha escolha, mas a colheita é obrigatória. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, e até com aquilo que eu faço, porque causei o sofrimento ao próximo, ou a natureza do planeta que eu habito, e vai dificultar a vida daqueles que virão depois de mim, isso fica grafado no meu componente energético extrafísico. Então, eu posso estar colocando, pelas minhas escolhas, impurezas nesse componente extrafísico, pode chamar de espírito, alma, para mim tudo isso é sinônimo, e também deformando esse componente extrafísico, esse corpo espiritual. Eu posso muitas vezes precisar, no futuro, de corpos físicos iguais a esse, através do qual doenças corrijam as deformações que eu causei em mim próprio e aspirem as impurezas que eu coloquei em mim próprio, e não Deus. Não existe inferno pior do que o remorso. Maravilha, já foi uma aula, hein? Imagina o que vai ser lá dentro na hora que ele for fazer a explanação dele, né? Olha, doutor Paulo, muito obrigado. O Jornal DR1 agradece essa entrevista e deseja que lá dentro no simpósio o senhor faça uma grande conferência. Ok? É isso que eu pretendo e espero que as expectativas que estão colocadas com a minha presença sejam compensadas. Muito obrigado pela oportunidade. Tá. Boa tarde, Jornal DR1, sua cidade e seu jornal, compromisso com a verdade.
Jornal DR1, aqui nesse primeiro simpósio de ufologia e espiritualidade, aqui nesse Resort Caravelas, em Búzios, cidade maravilhosa e com um sol maravilhoso. Estou aqui com o Wagner Vasconcelos, que veio participar na condição de ouvinte, né, do primeiro simpósio de ufologia e espiritualidade. Wagner, qual é a sua expectativa nesse primeiro simpósio de ufologia e espiritualidade? Qual é a sua expectativa? O que você está achando do que você vai ter de conhecimento, de aprendizagem nesse evento de hoje? Carlos, eu, há anos atrás, apesar de intuitivamente acreditar lá no meu íntimo nessa possibilidade de interação espiritual, interação multidimensional entre nós aqui desse plano, e possibilidades, né, de possibilidades inteligentes, né, de multidimensionais, apesar de intuitivamente crer nessa possibilidade, eu era muito afetado pela escola materialista, né, do cientificismo que reina nas universidades, inclusive lá na UFRJ, onde eu me formei em Direito. Mas a partir de 2008, eu me dei o direito de, como São Tomé, sair a campo em investigações estudando fenômenos paranormais. E logo no primeiro dia, logo na primeira viagem que eu fiz, eu tive frente a frente com duas evidências fortíssimas, visuais e auditivas, que me mostraram que a minha intuição me direcionava, a minha intuição espiritualista, que contrariava aquele materialismo, esse materialismo dialético, me empurrava para o local certo, para o lugar certo. Ou seja, houve uma identificação muito grande com essa e a constatação dos ciência. fatos. E a constatação dos fatos, a constatação de que a interação de realidades paralelas com a nossa realidade tridimensional é uma realidade. E eu fiquei estudando fenômenos paranormais entre 2008 e 2011 ou 2012, estudando assim esporadicamente em viagens que eu fiz para várias partes do Brasil. E tive ali uma meia dúzia de vezes, 8 vezes, cara a cara, com evidências fortíssimas, visuais, inclusive auditivas, de que os fenômenos são reais. Agora, quem são eles, o que são esses fenômenos, eu ainda não consegui ter essa resposta. Eu te diria que, parafraseando um dos estudiosos que eu encontrei pela frente, eu via fumaça, mas ainda não consegui chegar no coração do fogo. Mas isso é uma realidade. E a sua expectativa para hoje aqui? Em relação você ao acha evento... que o evento pode trazer para você de conhecimento científico e espiritual? Aqui é uma mistura, pelo que eu entendi, esse evento é uma mistura de ufologia espiritualista com a ufologia casuística. Tá? Então, como temos aqui alguns debatedores que certamente têm muito mais experiências que eu, décadas de estudo nas suas respectivas áreas, como, por exemplo, o Dr. Paulo Frutuoso, que é da linha espiritualista, que une a espiritualidade com a ufologia. Então, eu quero crer que que eu posso enriquecer, né, nessa minha busca, na minha busca e nos meus estudos, eu posso agregar valores, né, ouvindo todos esses teóricos, 4 teóricos que vão palestrar, acredito eu que eu e nós sairemos daqui mais ricos culturalmente. Creio eu que as palestras serão bastante instrutivas, tanto tecnicamente, como filosoficamente, como cientificamente e espiritualmente. Maravilha, muito obrigado pela sua entrevista, você foi 10. O Jornal DR1 te agradece, né, essa entrevista, e vamos apostar que o evento será maravilhoso, né? Jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade.
Bom dia, este sol maravilhoso, este mar também muito maravilhoso. Jornal DR1 aqui em Búzios, fazendo a cobertura do primeiro simpósio de ufologia e espiritualidade. E este simpósio que aconteceu ontem foi extremamente importante. Os debatedores e os conferencistas deram uma aula sobre ufologia e espiritualidade, e nós estamos aqui nesse panorama, né, nessa natureza que certamente o extraterrestre estará visitando. Aliás, a informação que nós temos, que o Jornal DR1 tem, é que já teve discos voadores aterrissando aqui neste local. Entendeu? Verdade ou não, mas fato é que a ufologia é um estudo que tem que ser feito por todos aqueles que acreditam na espiritualidade, que acreditam em Deus, que acreditam nos santos, que acreditam... Em suma, é isso. Essa é a nosso recado, né? Nossa contribuição para esse tema que é místico e muito questionado por pessoas que não acreditam ainda nos extraterrestres, né? nos marcianos e na ufologia. Eu acredito até que esta árvore que está aqui deve ser uma árvore que provavelmente já deve ter recebido algum contato imediato de terceiro grau. Entendeu? Eu, assim que cheguei aqui ontem, eu olhei para essa árvore e verifiquei que, de fato, ela é mística. Entendeu? Não tem como não dizer que essa árvore é mística, né? Como é que ela está sobrevivendo aqui a esses anos todos, embora seca, né? Então é isso, eu acho que isso é um milagre da natureza e que tem muito a ver com a espiritualidade e que provavelmente tem a ver com a ufologia. E essa nave extraterrestre que está apontando ali por trás da montanha, você acredita nela? Fica aqui essa pergunta para ser respondida. Jornal DR1, nesta cobertura do primeiro simpósio de ufologia e espiritualidade. Visite nossos canais. Jornal DR1, sua cidade e seu jornal, compromisso com a verdade. Uma boa tarde.